Ok. Então, boa tarde, boa noite. Vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos continuar a falar sobre raios e vamos continuar a falar sobre o segundo raio, porque não completámos o estudo na reunião anterior. Vamos dar a palavra à Lúcia para nos guiar num pequeno alinhamento e vamos seguir então viagem. Vamos então fechar os nossos olhos. Vamos ouvir a nossa respiração. Inspirando gratidão, expirando amor. Inspirando gratidão, expirando amor. Envolvemos o planeta com o amor que está neste cálice grupal a todos os seres que estão presentes, objetivo e subjetivamente. E como alma, vamos pronunciar a grande invocação. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que a luz aflua às mentes dos homens, que a luz desça sobre a terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que o amor aflua aos corações dos homens. Possa Cristo regressar à terra. Desde o centro em que a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro a que chamamos a raça dos homens, que o plano de amor e luz se realize e que se cele a porta onde reside o mal. Luz, amor e poder estabeleçam o plano sobre a terra. Namastê. Vamos voltar aqui ao nosso quadro, depois deste pequeno alinhamento. Vamos falar da constituição do homem, que é digamos que é um mapa que nós devemos ter sempre presentes. O nosso mundo é séptuplo,
Nós temos o 7 em variadas situações, ou em quase todas. São os 7 dias da semana, são as 7 cores do arco-íris, são as 7 notas musicais, são os sete planos da evolução espiritual. E cada plano, os 7 subplanos. Portanto, nós temos aqui na personalidade 3 planos: o físico, etérico, o emocional e o mental, cada um deles dividido em 7 subplanos. E na evolução depois temos o plano intuitivo, o plano espiritual, o plano monádico e o plano divino. E o homem tem como missão fazer acordar a sua consciência e subir nestes 7 planos. Neste momento nós estamos a viver mais ou menos nesta situação. Nós estamos a passar do plano emocional para o plano mental. E no plano mental, como temos dois patamares a subir, temos o mental inferior e o mental superior. E aqui neste triângulozinho é o corpo causal ou egoico, é onde está a alma. É Ou muito importante. seja, Sim? Desculpa, diz? desculpa. Ou seja, temos a personalidade que é a trina, que é o veículo da alma, temos a trindade espiritual e temos a mônada, o pai, Exatamente. o filho e a matéria, a mãe. E nós estamos aqui, neste estudo, estamos a tomar consciência que podemos ser o veículo da alma. Ao alinharmos a personalidade, estes pequenos alinhamentos que nós fazemos sempre no início e no final de cada sessão, permite que os corpos da personalidade se acalmem. Os corpos da personalidade são o corpo o etérico ou físico etérico, o corpo emocional e o corpo mental. Quando eles se alinham, temos uma personalidade alinhada e a alma pode exprimir-se na forma completamente, porque ela está sempre presente, não está conscientemente a funcionar, ou nós não temos consciência do seu funcionamento sobre a personalidade. E o nosso caminho aqui é tomar consciência de que a alma pode tomar o seu veículo, a personalidade integrada, e ter a sua experiência aqui na matéria. Os pilares da evolução espiritual são meditação, estudo e serviço. Portanto, é a trilogia a chave que possibilita que a personalidade se cumpra. Lá estava eu a falar que ela tem que se alinhar com os seus 3 corpos e quando está alinhada, torna-se o veículo da alma. Estamos a falar de raios e já algumas aulas, algumas sessões nós estamos a falar de raios. É muito importante porque também são 7 raios. E então, o que são os raios? Eles foram descritos como os canais através dos quais flui o ser divino e as 7 modificações principais ou características predominantes de vida. A palavra raio pode ser definida como um nome para uma dada força ou tipo de energia, com ênfase na qualidade que essa força exibe, mais do que na forma que ela cria. Isto é uma verdade para nós interiorizarmos. Está descrita no Tratado sobre os 7 Raios, volume 1, foi escrita por Alice Ann Bailey e foi ditada pelo mestre tibetano. Portanto, são os ensinamentos que nós seguimos nesta nossa viagem, digamos assim. Estamos a falar ainda nos raios de aspecto. Vamos falar do segundo raio. Vamos passar
por cima de alguns slides que nós já falámos na sessão anterior. Portanto, o segundo raio, o segundo aspecto, e o nosso slide diz: o primeiro, o segundo e o terceiro raios correspondem à natureza tripla atribuída por quase todas as religiões à divindade. Estes aspectos podem ser apresentados de diversas formas. Portanto, a natureza tripla atribuída por quase todas as religiões à divindade, nós podemos tomar como o primeiro raio Pai, o segundo raio Filho e o terceiro raio Espírito Santo. Portanto, vamos dizer todas as qualidades do primeiro raio: Pai, vida, Espírito, propósito e vontade. O segundo raio é o Filho, a consciência, a alma, a qualidade, o amor. E o terceiro raio, Espírito Santo, aparência, forma, expressão, atividade. Estes três raios são considerados como primários ou mais importantes, enquanto o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo são mais qualitativos e conhecidos como raios menores ou sub-raios. São diferenciações do terceiro raio, inteligência ativa, que está relacionado com a descida da vida e da consciência à forma. Queres acrescentar alguma coisa, Lúcia? Não. Passamos à frente. Sim. Então, o segundo raio, como nós vimos na sessão anterior, é o raio que incorpora as energias relacionais, inclusivas e de fusão, que levam à cooperação e ao entendimento. É o tipo de raio que produz o criador e o construtor, o integrador, o mediador e o harmonizador. As suas qualidades são de natureza construtiva e contributiva, baseadas na lei de atração, e a sua energia é principalmente magnética. Vou só, desculpa, Anabela, relembrar as leis dos raios. Então, o primeiro raio é regido pela lei da síntese, o segundo raio é regido pela lei de atração magnética e o terceiro raio é regido pela lei da economia. Portanto, segundo raio, amor, sabedoria. As pessoas de segundo raio têm frequentemente um encanto atrativo. Elas podem ser magnéticas e radiantes, expansivas e extrovertidas e, com a sua simpatia natural e preocupação com os outros, facilmente fazem amigos e têm bons relacionamentos. A compreensão, compaixão e um desejo real de ajudar e prestar serviço estão entre os dons da energia deste raio, que torna estas pessoas atraentes e boas na combinação com outras. A influência da pessoa de segundo raio é geralmente tranquila e conciliadora. Isto torna uma pacificadora e capaz de trazer harmonia onde quer que esteja. Ela evitará sempre os problemas e tentará apaziguar, precisará de se resguardar contra a complacência e o compromisso em demasiado. Uma demasiada entrega para quem está sob a influência forte de segundo raio. É uma amante da verdade e da integridade, e isto irá ajudá-la a elevar-se normalmente acima da apatia e da inércia com que ela poderá sofrer bastante e enfrentar corretamente tudo com que se confronta. Ao contrário do tipo de primeiro raio, que salta para a ação automaticamente e muitas vezes precipitadamente, a pessoa de segundo raio tem de fazer um esforço real para se galvanizar para a ação e dar os passos devidos. Ela reage e trabalha devagar, considerando cada possibilidade cuidadosamente e de todos os ângulos. Isto contribui para a indecisão, atraso, demora e falta de resolução. O medo é uma das causas desta atitude cautelosa. Porque
Existe sempre, parece sempre, uma, uma sensação de que não podemos não estar a fazer corretamente ou não a estar a agir corretamente. Isso é o que atrasa, isso é o que provoca esta sensação de atraso ou de estar a fazer devagar. Porque tem que se ter a certeza de que aquilo que se vai fazer não vai nem prejudicar ninguém e vai ser a atitude certa para fazer avançar o trabalho que se está a prestar. Por vezes isso é uma atrapalhação. O medo pode causar muito sofrimento e é, muitas vezes, uma das maiores dificuldades com que a pessoa de segundo raio tem que lutar. Isto é verdade. O medo inerente ao segundo raio está muito associado à sua sensibilidade. Por medo de não serem compreendidos ou amados, eles preocupam-se muito com o que os outros pensam acerca deles. Isto restringe a sua criatividade. Isto aqui, aquilo que é a minha experiência, está posto ao contrário. Não é medo de não serem compreendidos, mas talvez medo de magoar o outro. A atitude normalmente não é por falta de compreensão por mim, mas será se eu fizer algo, a outra pessoa pode ficar magoada. Também se ferem facilmente e desenvolvem rapidamente um complexo de inferioridade, às vezes tão grande que atrofia toda a autoexpressão. Persistência é a grande força do segundo raio e são capazes de perseverança e assiduidade firmes e resistência obstinada. Isto também é verdade. Diz-se que, onde a pessoa de primeiro raio quebra e espalha, o segundo raio virá a seguir e apanhará os bocados, juntando-os de novo. Aqui, se calhar, a Lucia Graça pode dizer algo. Está perfeito, é. Acontece, acontece. Estas pessoas são os construtores e os construtores do mundo, e toda a sua direção é para a inclusão, a integração, a unidade e a construção. E nós ficamos aqui Uhum. Neste na slide. última sessão. Vamos a partir de agora aprofundar o estudo. E vamos convidar a Irma para ler. Está Ia bem. ia mesmo sugerir isso. Vamos saboreando as palavras para o nosso cérebro físico memorizar o que vai ser dito. Irmã, Está força. tá bem. Embora o amor seja o grande espírito motivador deste raio, o seu aspecto de sabedoria confere uma compreensão perceptiva e uma capacidade para ver para além da superfície e inclui a natureza mais sutil e objetiva de circunstâncias e pessoas. É o raio de amor intuitivo, trazendo a capacidade de se identificar com os outros. E segue essa antiga diretiva. Entra no coração do teu irmão e vê a sua angústia. Depois fala. Deixa que as palavras lhe transmitam a força potente que necessita para soltar as suas amarras. No entanto, não as soltes só por ti. Teu é o trabalho de falar com compreensão. A força recebida por ele. Ajudá-lo-á no seu trabalho e falou-á dizer: ele ama, ele permanece firme, ele sabe, ele pensa comigo e eu estou forte para fazer o correto. Aprenda a falar assim. Ou seja, o pensamento correto, a palavra correta e a ação correta. E quantas vezes o silêncio não é tão curador para quem está à nossa frente com angústia e muitas vezes nós não temos palavras para transmitir. A mim acontece várias vezes, não é? Perante alguém que está
a passar por alguma etapa complicada, meu Deus, eu penso, como é que eu posso ajudar? E já compreendi que a maior parte das vezes é permanecer em silêncio a ouvir, porque o outro, que somos nós, não é? Muitas vezes ele só quer que nós estejamos presentes e a ouvir, mais nada. Que a cura está sempre a ser feita, não é? Se nós estivermos num lugar de amor e de compaixão. Então, a palavra correta poderá ser o silêncio, poderá ser muitas vezes o silêncio. Na minha experiência com este parágrafo maravilhoso do Tratado sobre a Magia Branca, muitas vezes ficar em silêncio, como a Lúcia diz, e é o abraço. Às vezes é um abraço que alguém precisa para se perceber que também é amado de alguma forma. E este parágrafo era maravilhoso e eu acho que tem que ser lido outra vez. Entra no coração do teu irmão e vê a sua angústia. Depois fala. Deixa que as palavras lhe transmitam a força potente que necessita para soltar as suas amarras. No entanto, não as soltes só por ti. Teu é o trabalho de falar com compreensão. A força recebida por ele ajudá-lo-á no seu trabalho. E falo-á dizer: ele ama, ele permanece firme, ele sabe, ele pensa comigo e eu estou forte para fazer o correto. Aprende a falar assim. E como não há duas sem três, e cada uma de nós transmite a energia do seu raio de alma, eu afirmo também. Entra no coração do teu irmão e vê a sua angústia. Depois fala. Deixa que as palavras lhe transmitam a força potente que necessita para soltar as suas amarras. No entanto, não as soltes só por ti. Teu é o trabalho de falar com compreensão. A força recebida por ele ajudá-lo-á no seu trabalho e falo-á dizer: ele ama, ele permanece firme, ele sabe, ele pensa comigo e eu estou forte para fazer o correto. O correto. Aprende a falar assim. Podíamos terminar aqui. Vamos continuar. Portanto, o primeiro e segundo raios são uma boa ilustração das diferenças entre os vários tipos de energia e do valor de as equilibrar e fundir. A energia do primeiro raio é dinâmica. A energia do segundo raio é magnética. A energia do primeiro raio impulsiona. A energia do segundo raio atrai. Métodos de primeiro raio são diretos. Os métodos do segundo raio são radiantes. Modos de primeiro raio são afirmativos. Modos de segundo raio são persuasivos. Problemas do primeiro raio tendem a ser positivos. Problemas de segundo raio tendem a ser negativos. O primeiro raio trabalha através da autoridade. O segundo raio trabalha através da cooperação. Bem, estes dois quadros têm aqui a essência do primeiro e do segundo raio. É tão engraçado, tão giro, tão giro. Uh, Irmã, que tu, nos teus comportamentos e pensamentos, costumas te posicionar mais em que quadro? Pode, Olha, e pode ser intercalado também, não é? ah, por exemplo, tenho aqui coisas
do primeiro quadro, quando ele diz aqui problemas do primeiro raio, tendem a ser positivos. Eu sou muito positiva. E sou também muito direta. Modos do primeiro raio são afirmativos. Vamos lá ver, tenho aqui muita coisa do primeiro, mas também tenho aqui algumas coisas do segundo. Perfeito. Cá está, a gente nunca sabemos ao certo o que é, se é primeiro, se é segundo, se é terceiro. Não, podes ter os dois, percebes? Podes ter uma alma de segundo raio e um corpo emocional de primeiro, ou uma mente de primeiro. E então é todo o estudo para a vida, até percebermos o que é que vem mesmo da alma, qual é que é a característica mais forte. À primeira vista, estes problemas podem parecer opostos e que não podem ser fundidos, mas as polaridades são também complementares e, quando corretamente compreendidas e trabalhadas, produzem o equilíbrio necessário. Ora bem, às vezes sou mais dinâmica, outras vezes mais magnética, e então o nosso trabalho é a síntese, não é? É ir equilibrando as ações. Irma? O amor tem sido descrito como compreensão perceptiva, a capacidade para reconhecer o que produziu uma situação existente e a liberdade consequente de crítica e do silêncio beneficente que traz a cura nas suas asas. Esta é uma boa descrição do modo como a pessoa do verdadeiro tipo de segundo raio olhará para os seus semelhantes e servirá no seu ambiente. Uma lista dos atributos do espírito de amor, sabedoria, incluiria compreensão, compaixão, paciência, persistência, serenidade e lealdade. Esta parte é toda minha, mas pronto. Já está. Então temos aqui o amor como compreensão perceptiva, a capacidade para reconhecer o que produziu uma situação existente e a liberdade consequente de crítica e do silêncio beneficente que traz a cura nas suas asas. Ou seja, compreender, e quando se fala em compreensão é algo que já foi experienciado por nós. O que é que trouxe uma determinada situação e ainda assim olhar para ela sem crítica e sem julgamento, e isto é tão difícil, porque a nossa mente, isto é um desafio constante, avalia ou compreende uma situação, ok, mas a mente macaca começa logo a julgar e não é com má intenção, mas porque isto, porque aquilo, e há sempre uma criticazinha, é como se já tivesse enraizado em nós, cristalizado. Daí a devida atenção que temos que ter permanentemente aos nossos pensamentos. Pronto, perante então compreender toda a situação, evitar a crítica, observar o pensamento e o silêncio. Pronto, e permanecer silencioso perante o que estamos a viver, ou o que estamos a observar do outro. Bem, isto é um trabalho. É um grande trabalho. É um grande trabalho, é um grande trabalho, sim. E a Anabela, por exemplo, tem o atendimento ao público, deve-lhe aparecer muitas situações, Exato. não é? E eu que trabalho em casa de pessoas e quando faço o meu atendimento na minha casa, também tenho N de situações que eu às vezes fico calmo, como tu dizes há pouco, Lúcia, às vezes o silêncio é a melhor coisa, eu deixo as pessoas desabafar, fiquem-se à vontade. E eu, por vezes, nem digo nada. É melhor. É melhor. É. É isso. O teu coração ouve e sabes que é nesse silêncio, se não tivermos tipo, que chatice, se estivermos mesmo serenas, a cura está-se a dar. A palavra entra, o coração acolhe e faz a alquimia. O coração faz a alquimia. E pronto, e fica mais leve.
Se nós começarmos, nananã, aquilo vai crescendo, vai crescendo. E mesmo se a nossa, e mesmo se falarmos, mas se não falarmos do coração, sente-se. E a outra pessoa percebe que é aquela palavra para parecer bem. Exatamente. É, é. E quanto mais nós estudamos e quanto mais consciência temos do espírito, mais responsabilidade temos. E quando pomos o pé na argola, parece que sente logo, não é? Dá-me a ideia que há uns anos, quando eu não estudava tanto e não meditava e tinha outra consciência, parece que as palavras saíam e não tinham tanto impacto, nem negativo nem positivo. Agora, se a pessoa se descuida um pouco e não é amorosa, imediatamente nós e quem está à nossa frente capta. É incrível. Daí nós sabermos que quanto mais se avança no caminho, mais responsabilidade temos, porque mais energia estamos a mover, Isso não mesmo. é? Porque já sabemos direcionar a energia de outra forma, com muito mais potência, com um primeiro raio, um segundo raio, um terceiro raio, com os 7 raios mais ativos, e então, se essa energia não chegar mesmo do coração e mente, conseguimos provocar danos. Danos. Eu vejo isto todos os dias. Qualquer descuidozinho, numa palavrinha, eu olho para o meu irmão e vejo que houve ali qualquer coisa. Então podemos dizer que o silêncio beneficente que traz a cura nas suas asas. Exatamente. Então, características a melhorar em pessoas sob a influência de segundo raio: a negatividade, a supersensibilidade, a autopiedade, a indecisão, introspeção e apego. Esta introspeção não sei se será mal toda, porque nós temos que fazer sempre uma introspeção, desde que ela não fique ancorada lá no fundo e nós fiquemos agarrados à âncora. Deve ser isso que isto quer aqui dizer. Supersensibilidade é uma característica forte num segundo raio e num segundo raio que tem um quarto raio muito influente, então isto aqui é assim uma coisa bem profunda. Eu não sei, Irma, ias continuar, Anabela? Não, pode. Olha, por exemplo, Anabela, lembras-te quando nós estudámos os fascínios, o livro do Tibetano? Sim, um Sim, problema mundial. e um problema mundial. Então, Irma, qual é que é a técnica que o mestre tibetano nos dá para nós ultrapassarmos estas influências menos positivas, não é? É sempre ir ao seu oposto complementar. Então, por exemplo, se eu me vejo, ou se eu sinto muita negatividade, então vou trabalhar o positivo em mim. Se eu me vejo super sensível, trabalhar o desapego, irmos sempre ao oposto. Ok, trabalhar o desapego. Se eu me vejo com muita autopiedade, qual será aqui a palavra? Isto é um exercício muito giro. Confiança, A confiança, pronto. Não me vitimizar. É sempre a mim que me acontece isto, sou vítima do mundo, sou vítima olha disto a e daquilo. coragem. Pronto. Trabalhar a coragem. Se eu sou muito indecisa, fazer um exercício todos os dias e trabalhar Confiança, a confiança, exatamente, a confiança e delegar e a coragem. Se eu sou muito introspectiva, então também habituar a pôr cá para fora e a falar com as pessoas aquilo que nos vai na alma. Se eu me sinto muito apegada, olha, ok, todas as semanas vamos lá, por exemplo, tenho roupa demais, tenho livros demais, ou então que não seja demais, mas porque queremos mesmo partilhar com o outro, partilhar. Então, é através de observarmos as nossas características menos amorosas com o seu oposto complementar.
É um livro muito interessante. Olha, Irma, na verdade, se tu já começaste com a iniciação humana e solar, eu creio que um bom livro no seguimento desse será Fascínio, um problema mundial. É um livro que se vê muito bem e muito prático, onde tu vês os teus fascínios e depois Pois, trabalhas com os seus opostos. Já sabes onde é que encontras os livros, nós já falámos nisso e sim, 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 sim. sim. Tá tudo. Ok, eu creio que será o último. Ok. Acho que ainda está outro. Uhum. A energia do segundo raio produz o instrutor e o curador, o servidor e o salvador, e as suas notas-chaves de amor e sabedoria, compaixão e iluminação foram proclamadas por Cristo e por Buda. Madre Teresa de Calcutá e o Papa João Paulo II são exemplos de servidores mundiais deste tipo de raio. Entre os nomes dados a este espírito, em registros antigos, estão o Mestre Construtor, o Portador de Luz e o Senhor de Amor Eterno. E seguindo o seu caminho estão todos os que se preocupam com o fim do sofrimento no mundo. E Hoje Terminou. vamos fazer, sim, hoje vamos fazer uma meditação mais longa, é a mesma para o reaparecimento do Cristo, mas vamos saborear mais as palavras e vamos tentar focar-nos mais no centro Ajna e no coração. Depois da gravação, Irma, não saias, está bem? Está bem, Está bem? está bem. Bem, então vamos lá, vamos nos sentirmos mais cómodos, vamos fechar Bom. o nosso vídeo. Meditação refletiva sobre a preparação para o reaparecimento do Cristo. Mantra de proteção. Como alma, trabalhamos na luz. E a escuridão não pode alcançar-nos. Permanecemos na luz, trabalhamos e daí não nos movemos. Vamos fazer um alinhamento, que é o contacto com a alma. Trazendo-nos um equilíbrio espiritual. O equilíbrio consiste em manter com firmeza o contacto que for estabelecido agora com a alma. Para isso, vamos eliminar conscientemente as reações pessoais. Conhecemos que o amor é a expressão desse contacto com a alma, manifestado através da personalidade. Fazemos a fusão mentalmente dos raios da alma e da personalidade. Estabelecemos o Antakarana individual.
Para isto, entoamos a palavra sagrada por 4 vezes. Uma vez estabelecido o Antakarana individual, vamos construir o Antakarana grupal. Pensamos em cada membro do grupo com consciência e enviamos-lhe amor. Pensamos amorosamente em todos os nossos companheiros que estão neste grupo. Os que estão agora conosco, os que estão subjetivamente conosco, e enviamos muito amor. Vamos pronunciar os seus nomes. Anabela, Angélica, Ivan, Admir Teixeira, Cláudia, Conceição, Irma, Jacinta, Paulo Santos, Tânia Ramos, Beth, Pico, Carla Pereira, Lucy, Saki, Carlota e quem eu não consiga ver o nome, mas estão todos envolvidos no nosso cálice grupal e no amor da alma grupal. Visualizar os membros do grupo individualmente e ver-se a si mesmo sem se colocar no centro, formando um círculo de pontos vividos de luz. Imaginar que estes pontos se integram e se fundem para formar um sol radiante, cujos raios de luz se expandem em direção aos 4 pontos cardeais da Terra. Depois de chegarmos a uma positiva e pretendida quietude da personalidade, formulamos claramente para nós mesmos as seguintes questões.
como membro do novo grupo de servidores do mundo, qual é a minha específica e fixa intenção neste momento de contacto dedicado com a minha alma? Está o propósito concentrado e expresso da minha personalidade alinhado com a intenção hierárquica, tanto quanto me é permitido conhecê-la? Terei eu, na minha vida diária pessoal, ganhado o direito, devido ao esforço definido e não tanto ao sucesso, de permanecer com aqueles servidores que estão agora a realizar o trabalho de preparação para o regresso do Cristo? Tendo respondido a estas três perguntas à luz da alma, vamos dizer com ênfase: esquecendo as coisas que ficaram para trás, aspirarei às minhas possibilidades espirituais. Eu torno a dedicar-me ao serviço daquele que vem. E farei tudo o que puder para preparar as mentes e os corações dos homens para este evento. Não tenho outra intenção de vida. Visualizamos agora a situação mundial da melhor maneira possível, em termos do nosso interesse principal e com o conhecimento dos assuntos mundiais que possamos ter. Vemos a massa da humanidade em toda a parte, a brilhar com uma luz ténue. E aqui e ali pontos de luz mais brilhantes, onde membros do novo grupo de servidores do mundo e homens de intenção espiritual e de corações amorosos trabalham por seus semelhantes.
A seguir, visualizamos, através da imaginação criativa, a vivida luz da hierarquia a fluir em direção à humanidade. E lentamente a fundir-se com a luz que já está nos homens. Então, pronunciamos a primeira estrofe da grande invocação. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que a luz aflua às mentes dos homens. Que a luz desça sobre a terra. Refletimos sobre o reaparecimento do Cristo. Sabendo que ele pode ser chamado nas muitas religiões mundiais por vários nomes, mas é a mesma grande entidade. Reflita e especule sobre os possíveis resultados do seu reaparecimento. Então, pronunciamos a segunda estrofe da grande invocação. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que o amor aflua aos corações dos homens, que o Cristo retorne à Terra. Concentramos a nossa intenção fixa para servir e espalhar amor ao nosso redor. Servir e espalhar amor ao nosso redor. Assim, fundimos a nossa vontade com a vontade divina. Desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens. O propósito que os mestres conhecem e servem. Como alma grupal, vamos considerar o que poderemos fazer na próxima semana para acelerar os preparativos para a vinda do Cristo. Porque o Cristo está a chegar. Cristo está a chegar. Cristo está a chegar.
Estamos cientes da necessidade, ó Senhor, de vida e do amor. Toca novamente os nossos corações com amor, para que também possamos amar e dar. Que assim seja e que sejamos ajudados a cumprir a nossa parte. Namastê.